Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu gostaria hoje de falar para vocês sobre Jesus, sobre o que está escrito sobre ele. E se ele efetivamente é o Filho de Deus, e se ele é o nosso Senhor. Eu gostaria de falar para vocês 3 passagens. Uma está escrito lá em Lucas, capítulo 1, versículo 79. Está escrito o seguinte: para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Em Mateus 4, no 15 e no 16, está escrito o seguinte: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E em Lucas ainda, no capítulo 1, no versículo 32 e no 33 está escrito o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esses versículos que eu li falam sobre Jesus, o Cristo. Vamos falar agora um pouco sobre a parte histórica da vida de Cristo. É importantíssimo lembrar que a existência do Filho de Deus, ela não teve início com o nascimento de Jesus em Belém. Já haviam referências a ele como filho, antes mesmo de ele se tornar homem. Nós podemos ler isso em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, e em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4. Ao profetizar o seu nascimento, o profeta Miqueias, ele afirmou que as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso está lá em Miqueias, capítulo 5, no versículo 2. João diz que ele estava no princípio, antes que qualquer coisa fosse criada. Antes mesmo de nascer de Maria, ele apareceu aos homens no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Meus amigos, está claro que este não era um anjo comum, pois ele é identificado como sendo Deus. Vocês podem ver isso lá em Êxodo, no capítulo 3, do 1 ao 4. Jesus, ele tem poder para perdoar os pecados dos homens. Nós vemos isso também em Êxodo, no capítulo 23, no versículo 20. E ele é adorado como Deus. Mesmo que essas passagens, meus amigos, elas não digam que este membro da Trindade, que era o Cristo pré-encarnado, nós podemos concluir que ambos são a mesma pessoa, pois a obra de ambos, ela é a mesma. Embora Cristo seja pré-existente e tenha aparecido ocasionalmente às pessoas do Antigo Testamento, ele assumiu um corpo de maneira permanente somente quando ele nasceu, quando ele foi concebido no ventre de Maria. Esse incomparável evento, eu gosto de classificar assim, Deus se tornando homem em Jesus Cristo, ele é chamado de encarnação. Esse milagre ele foi profetizado centenas de anos antes, em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, e ele foi cumprido historicamente em Maria, em cujo ventre o poder do Espírito Santo concebeu uma criança. Meus amigos, desse modo, Cristo, o Deus, homem, sem pecado, ele estava qualificado para se tornar o nosso Redentor. Tendo nascido de mulher, Jesus Cristo, ele era um homem completo, mas afastado do pecado. Como homem, ele experimentou o mesmo crescimento físico, mental, social, espiritual de qualquer outra pessoa. Ele sofreu dor, fome, sede, cansaço, tentação, prazer e descanso. Por causa da sua completa humanidade, Jesus ele pôde ser compassivo e mostrar simpatia por nós, caídos. Nós podemos ver isso lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15. Dessa mesma forma, meus amigos, que Jesus era totalmente humano, ele também era totalmente Deus, conforme os seguintes fatos podem indicar. Ele foi chamado de Deus em João, no capítulo 1, em Hebreus também, no capítulo 1. E ele fez coisas que somente Deus poderia fazer, como perdoar os pecados. Ele também criou, ele tinha atributos que somente Deus poderia ter, como verdade, onisciência. Ele mesmo afirmou a sua igualdade com Deus. Isso está lá em João, no capítulo 10, no versículo 30. Meus amigos, minhas amigas, será que Cristo ele perdeu alguma coisa da sua divindade quando ele se tornou homem? Embora exista um inescrutável mistério envolvendo esse ato de condescendência sem paralelo, nós podemos ter a certeza de que Cristo não perdeu nenhum dos atributos de Deus, pois ele ainda era Deus. Ele é totalmente Deus e totalmente homem, em uma união numa mesma pessoa.
para sempre. Mesmo hoje, meus queridos, sentado à direita de Deus Pai, ele ainda é Deus e ainda é homem. Nós podemos ver essa afirmação lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. O grande ato de ceder voluntariamente, exercido pelo Filho de Deus, no momento em que se tornou homem, serve eternamente como modelo perfeito de humildade e amor abnegado por cada um de nós, por mim e por você. Eu espero que não haja dúvidas na mente de vocês com relação a quem Cristo é, a quem tudo foi entregue por Deus, a quem foi predito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 9. E nós podemos ler, está escrito o seguinte: o nascimento e o reino do príncipe da paz. Está escrito o seguinte: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, aleluia, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui nós vemos no fim que é uma promessa feita pelo próprio Deus. É o zelo, ou seja, o cuidado de Deus. Quem cumpriria isso? Isto foi cumprido em Cristo. Esse mesmo Cristo, a pessoa do Filho de Deus, que eu destrinchei de forma rápida aqui para vocês. Tomem cuidado. A vida ela é um sopro. A vida é um conto que se conta. Não saiam desse mundo sem terem entregue a vida de vocês àquele que está nesse momento sentado à direita de Deus. E eu peço para que Deus tenha misericórdia de mim, homem pecador, por usar esta minha boca para falar de alguém assim que eu não sei nem como classificar. Eu não tenho palavras para classificar o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, esse mundo maravilhoso do nosso Deus.